Olá pessoal, então dando continuidade à nossa última mesa de discussão e uma mesa rica, uma mesa importante e um assunto essencial que envolve novas tendências e modalidades na anestesiologia, cumprimento das normas do Conselho Federal de Medicina e Conselho Regional de Medicina. Bom, comigo estão na mesa Dr. Edson Almeida, que será o nosso coordenador da mesa. Dr. Edson é anestesiologista, mestre em bioética e conselheiro conselheiro do CREMESP, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Juntamente, Dr. Paulo Cerzedo, título superior de anestesia pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, responsável pelo CT-CARP, da Santa Casa de Ribeirão Preto, diretor secretário-geral e eventos atual da nossa Sociedade Brasileira de Anestesiologia, mandato 2025. E completando a nossa mesa, o Dr. Carlos Orlando Pascoaloto Fete Esparta de Souza, médico anestesiologista e conselheiro federal de medicina pelo estado do Rio Grande do Sul, nosso representante na anestesiologia. Pessoal, sejam super bem-vindos, tá? Tema extremamente interessante, importante, atual, e resoluções são coisas que precisam ser discutidas, conversadas e colocadas à prática. Dr. Edson, fique à vontade, seja super bem-vindo. Muito obrigado, Dr. Ginter. Eu vou fazer uma colinha aqui. Eu queria saudar a todos, boa tarde. É uma honra participar desse Fórum da Sociedade de Anestesiologia de São Paulo, que com tradição e responsabilidade mantém viva a reflexão sobre o exercício ético e seguro da nossa especialidade. O tema dessa mesa, novas tendências e modalidades da anestesiologia, um cumprimento das normas do Conselho Federal de Medicina e resoluções e normas do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Revela um ponto de convergência entre o avanço científico e o compromisso moral que sustenta a medicina e a anestesiologia. Vivemos em um tempo de transformações intensas, novas técnicas anestésicas, expansão da telemedicina, modalidades assistenciais híbridas e crescente pressão por eficiência. Neste contexto, é imprescindível lembrar que a ética médica não é obstáculo à inovação, mas um alicerce que a legitima. O Código de Ética Médica, as resoluções do Conselho Federal de Medicina e as normas dos conselhos regionais, como o CREMESP, formam um sistema de garantias, protegem o paciente, sustentam a autonomia do profissional e preservam a credibilidade social na medicina. Nosso propósito é justamente esse: conciliar o futuro tecnológico da anestesiologia com os valores perenes da profissão, prudência, beneficência e respeito à dignidade humana. Tenho aqui a satisfação de compartilhar essa mesa com o Dr. Paulo Cerzedo e com o Dr. Carlos Pascoaloto, profissionais cuja experiência científica e compromisso institucional muito engrandece esse debate. Agradeço também de uma maneira especial a diretoria da SAESP, na pessoa do Dr. Ginter, que acompanhará a gente nessa mesa. Muito obrigado. Eu abro, então, portanto, essa mesa aos nossos debatedores daqui com relação a um problema que a gente vê hoje com relação à questão de anestesia ambulatorial por delivery. Eu queria que cada um dos doutores pudesse fazer uma avaliação, uma reflexão sobre essa situação hoje, desse tipo de intervenção que a gente está oferecendo aos pacientes. Eu agradeço ao Ginter por ter a oportunidade de representar a SBA. E a anestesia ambulatorial ela tem seu lugar hoje, na atualidade. Só que nós observamos que quando discutimos o tema com o Conselho Federal de Medicina e com o CREMESP e com a Vigilância Sanitária, com todos os protagonistas, nós usamos a base
do estilo europeu. Então, hoje, esse modelo precisa ser revisto, porque nós já estamos anestesiando pacientes asa 3, anestesiando em clínicas que não seguem toda aquela padronização da vigilância sanitária. Então, eu acho que o tema merece uma discussão, uma rediscussão entre o Conselho Federal de Medicina, o CREMESP e a SBA. Eu acho que esse ordenamento, todas essas regras, a finalidade delas é proteção do paciente e do médico. Então, não há como contestar nenhuma delas. Toda resolução tem que ser cumprida. Se a gente quer contestar, então vamos aos meios legais, que é a aproximação, conversa, mostrando que o panorama da anestesia ambulatorial ele mudou. Olá, boa tarde a todos. Cumprimentar o Dr. Guinter, nosso representante e diretor da SAESP, na pessoa do Dr. Felipe Tirso, Dr. Edson, colega conselheiro aqui do CREMESP e também anestesista, sempre uma honra dividir a mesa com os colegas. Dr. Paulo, além de ser da diretoria e membro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, também é o responsável pelo centro de um CT em Ribeirão, CT muito famoso. Aos colegas médicos que estão nos ouvindo, principalmente aos anestesiologistas, parabéns ao fórum, ao debate. Acho que é muito grande e sempre vai enriquecer. Primeiro, só vou falar um pouquinho sobre o Conselho Federal, porque muitas vezes chegam as demandas, as resoluções dos problemas, as dificuldades à sociedade, ao Conselho Regional, ao Conselho Federal. E muitas vezes os colegas confundem até onde que nós temos a capacidade de fazer intervenção ou não. Então o Conselho Federal, ele tem 80 anos, ele faz parte de um sistema onde tem todos os conselhos regionais dos estados, onde é eleito 20 conselheiros regionais e 20 estaduais, 20 suplentes. E o Conselho Federal é representado por 2 conselheiros, um conselheiro titular e um conselheiro suplente. Eu sou conselheiro titular pelo estado do Rio Grande do Sul. E para concorrer ao Conselho Federal de Medicina, uma das poucas exigências é ser médico. Não necessariamente tem que ter uma especialidade. Então, quando nós vamos debater as resoluções, obviamente, chega assuntos de traumato, de cirurgia plástica, de ortopedia, de dermato. A gente sempre comunica as câmaras técnicas que tem o Conselho Federal, onde são indicações pelos colegas conselheiros e também pelas sociedades. Todas as sociedades têm uma cadeira na Câmara Técnica. Então, quando é levantado alguma resolução para trabalhar, e eu até vou dar um pequeno spoiler aqui, a gente já está trabalhando um pouquinho sobre a resolução de anestesia ambulatorial e também vamos trabalhar, já estamos até encaminhando aqui para a SAESP, como para a SARGS, que eu sou do Rio Grande do Sul, para a SBA, também a nossa resolução mãe da anestesiologia 2147, mas isso também é outro assunto. Então a gente sempre debate com as sociedades, porque as sociedades têm o grande conhecimento e têm grande diálogo com as sociedades regionais e com os centros de formações para a gente melhorar e qualificar sempre a anestesia. Então, a anestesia ambulatorial, não somente isso, nós temos que levar esse debate. Às vezes pode ocorrer sim, infelizmente esse diálogo pode não chegar até o Conselho Federal de Medicina. Então nós estamos aqui há 1 ano na frente do Conselho Federal de Medicina, já aprovamos mais de 22 resoluções, sempre tentando defender o médico e o paciente, abrir o diálogo de comunicação. Estávamos conversando aqui fora, antes de entrar aqui no estúdio para gravar, e até me coloquei à disposição de resoluções que nós temos que levar, do que a sociedade brasileira, o que a Sociedade de Anestesia de São Paulo precisa do Conselho Federal para a gente trabalhar junto, unido. Como o Paulo disse, as entidades têm que conversar, têm que dialogar, muitas vezes apenas a distância que ocorre, mas sempre tem as melhores das intenções para defender a categoria médica. Então, voltando à parte da
da pergunta inicial, embora a gente sempre tenta fazer um contexto do sistema conselhal, que muitas vezes as pessoas não sabem, eu mesmo, quando me formei, só sabia que tinha que ir lá no CREMERS, tinha que pagar e levar meu diploma. Ninguém sabia o que era que explicava e hoje a gente tenta modificar. E a anestesia ambulatorial é muito importante, está crescendo no Brasil, principalmente em procedimentos curtos. Já estamos sim com pacientes ASA 2 e ASA 3, né? Então nós temos que trabalhar para ter essa segurança. Acho que temos que construir junto com o Conselho Regional, junto com as sociedades regionais e a SBA, algo que fique bom para o médico e seguro para o paciente. Obrigado pelas intervenções, doutores. Na verdade, essa construção, não é? Ela é conjunta com relação também às questões governamentais, não é? Que é muito importante. A gente tem essas resoluções da Anvisa com relação ao tipo de estabelecimento qualificado para realizar algum tipo de procedimento. E, portanto, a gente precisa atualmente respeitar, no meu entendimento, algumas normas. A gente não pode querer sobrepor essas normas atualmente vigentes, mas como o professor César falou, a gente tem que evoluir, né, nessa discussão para que se tenha uma potência de todas os atores envolvidos aí para que possa. A gente tem sempre o respaldo aqui da regional, do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal. Não é? A gente tem aí essa até mais proximidade agora, acho que nessa última gestão, com relação aos problemas, porque sendo a Regional de São Paulo, não é a maior aqui do país, a gente enfrenta diversos problemas. E aí eu vou cair num outro problema que de vez em quando aparece dentro das nossas sindicâncias, não é? Quando se inicia, algum denunciante inicia alguma demanda de manifestação dentro do Conselho Regional. Aí, às vezes, existe a questão também do ensino de residentes. E, por vezes, a gente tem que, e eu já ouvi recentemente uma autoridade dizendo que a gente tem que fazer uma exploração, entre aspas, aí, do trabalho do residente. E a gente sabe que o residente é um médico em formação, não é? E, portanto, ele não pode ser desamparado e ser uma mão de obra barata, se assim eu posso dizer, com relação a isso. Eu queria, então, só para poder trazer uma outra parte de reflexão sobre essa questão, né, dos centros de ensino, dos CETs aí, com relação à anestesiologia e os seus preceptores na questão de estar presente ali junto com os seus aprimorandos aí residentes. Tocou num ponto muito importante, que é a formação do anestesiologista. Atualmente, de maneira reconhecida, só há duas maneiras desse médico que está fazendo anestesiologia adquirir a especialidade. Ou fazendo pelo MEC, por uma residência que foi aprovada pelo MEC, pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou a residência faz parte de um CET, um Centro de Ensino e Treinamento, credenciado pela Sociedade Brasileira de Anestesia. Vou dar um spoiler também, que temos trabalhado imensamente, o Brandão, o atual presidente, para que haja uma aproximação entre o MEC e a SBA. No sentido da SBA, como tem uma expertise maior, ajudar esse residente do MEC através da nossa plataforma de vídeo, aulas, toda a parte teórica, biblioteca, e ajudarmos também no sentido de estruturar o curso, para que ele fique igual. Tem tanto valor o residente do MEC como o residente da SBA. O que precisamos é estabelecer um regramento para que essa aproximação seja uma aproximação boa para as duas partes.
educação médica é muito importante e sempre vem à tona. Eu gosto muito desse assunto. A SBA, talvez os colegas mais jovens não saibam, mas foi ela que iniciou com o Centro de Ensino e Treinamento da Capacitação em Avaliação, algo que as outras especialidades não tinham. Então, nós estamos criando, a SBA foi muito pioneira nisso. E hoje sim, nós temos que fazer uma avaliação, pois a gente sabe que hoje o residente ele tem uma carga horária de trabalho muito grande, muito intensa. E não pode ser confundido essa carga horária de trabalho com exploração médica. Como o Paulo falou, é um médico em especialização, médico que está sendo capacitado, está fazendo treinamento. Esse treinamento dura 3 anos para a sua formação. Então é algo que é muito importante e algo que sempre vai desafiando, né? Quando nós estávamos falando ali, logo quando o Edson falou em sindicância, em denúncias, infelizmente, hoje, não sou eu que estou falando, os números estão aí, está aumentando drasticamente os processos contra profissionais médicos. E, às vezes, nós temos que ensinar para os jovens médicos que muitas coisas terminam com algo simples, como o termo de consentimento livre assinado. E hoje, fazer uma anestesia, com exceção de urgência, algumas exceções que, obviamente, nós conhecemos, tem que ser muito bem esclarecido e assinado o termo. Então, isso também tem que ser ensinado aos jovens médicos, o porquê da necessidade de ser o termo, porque muitas vezes quem já trabalhou em serviço sabe que o médico preceptor passa para o R3 passa o termo para o R1, daqui a pouco é o estudante que está dando o termo lá para o paciente e não está explicando muito as informações, o paciente só assina porque sabe que senão vai ter. Então, isso tudo também tem que ser trabalhado. Então, eu acho muito importante, acredito importante da sociedade da SBA, junto com as instituições do MEC, para regularizar os títulos, para fortalecer e termos bons profissionais. Porque a inovação vem todo dia. Eu me lembro que em 2019, quando o Conselho lançou a primeira resolução sobre telemedicina, foi um boom. Se falava, se hoje todo mundo faz, até nós anestesistas fizemos teleconsulta para avaliação pré-anestésica, que às vezes a gente faz uma teleconsulta para uma avaliação pós-anestésica, um paciente pode ligar que está com uma cefaleia pós-RAC, alguma coisa, e está distante, não precisa fazer aquele atendimento talvez presencial. Então existe. Como já está existindo a cirurgia robótica, a telecirurgia robótica, o Conselho Federal regulamentou em 2022. E agora, no mês de setembro passado, talvez alguns não saibam, está no Guinness Book a cirurgia telerobótica, uma cirurgia de hernia inguinal realizada no Brasil, pelos cirurgiões brasileiros, num paciente lá no Kuwait, que foi mais de 13 mil quilômetros, foi a cirurgia mais distante realizado, então já está no Guinness, e sim, o CFM já tem essa regulação, e isso eu acredito que também vai começar. Nós estamos falando de uma telecirurgia que daqui a pouco, a telecirurgia robótica, de um paciente que vai estar em algum estado distante, pode ser operado aqui por um centro aqui em São Paulo, ou vice-versa, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais. Então as mudanças vão vir e o Conselho Federal e os regionais eles têm que estar sempre fazendo as regulamentações para também não atrapalhar o desenvolvimento da tecnologia que ajuda os nossos pacientes. Muito obrigado novamente pelas suas considerações. Dentro da anestesia, eu acho que praticamente a SBA, né, e a SAESP, por conseguinte, foram um dos primeiros a questão da implantação de qualidade e segurança do paciente. Acho que isso é muito importante deixar consignado para as demais sociedades e especialidades, porque a excelência hoje da questão da anestesiologia no Brasil, ela é dada com diretivas bem firmes, não é, com relação à qualidade e segurança do paciente. Eu acho que dentro dessa situação, acho que foi muito bem falado sobre a questão das documentações médicas, não é, que se fazem necessárias, não só a questão de a gente previamente estar informando ao paciente sobre todas as suas condições que envolvem essa comorbidade, possíveis comorbidades que já apresentam anteriormente a uma intervenção anestésico-cirúrgica, mas também as questões de prontuário médico, não é?
Acho que a ficha de anestesiologia ela é muito importante, às vezes dentro do próprio análise de algum processo profissional, a gente procura evidências, não é, de que foi feita uma boa prática anestésica dentro dessas fichas anestésicas. Diante de toda essa situação, e aí adentrando também já na questão do ato médico, a gente ainda tem, eu queria que a gente pudesse refletir um pouco sobre a condução de um anestesista conduzir naquele período, na mesma hora, mais de uma sala cirúrgica, e isso já está regulamentado, eu queria deixar para refletir. Esse assunto ele já está regulamentado e fechado, né? A SBA, citando o Conselho Federal de Medicina, diz que você só pode fazer uma sala, exceção a casos de urgência ou emergência, né? Então, e a questão do residente se considerar como sendo explorado como mão de obra, porque ele está ali para aprender. O aprendizado dele é o aprendizado em campo, né? Então, eu costumo falar para os meus residentes, olha, nunca permita que o preceptor não te ensine alguma coisa, porque aí, esse dia, você está sendo um trabalhador e muito mal pago. Você está aqui para aprender. Agora, uma coisa que a gente precisa evoluir também é saber o nível de competência do R1, do R2 e do R3. Porque faz parte do aprendizado uma hora que o residente tem que raciocinar, conduzir uma anestesia e terminar somente discutindo isso com o preceptor dele, né? Isso seria, então, uma avaliação prática do residente. Então, eu tenho que definir o que o R1 pode fazer, o que o R2 e o R3, quais são as competências de cada um. Porque aí faz parte que eu não faça a anestesia junto com ele. Que ele tenha capacidade de indicar a anestesia, contraindicar e sempre receber de mim uma devolutiva. É na devolutiva que ele aprende e que ele cresce, né? E muitas vezes eu dou a segunda chance para ele. Você teria feito alguma coisa diferente? Né? Ele viu o desfecho do raciocínio dele. Eu acho que seria melhor isso, né? Então, isso realmente é aprender. Aprender com o preceptor, né? E faz parte também, para que ele ganhe confiança, que eu vá me afastando dele, porém, não o abandone, né? Então, é uma prática condenável tocar mais de uma sala, com essas, salvo essas exceções. E quando se fala que está tocando mais de uma sala porque não tem anestesista, isso é mentira, né? O censo de 2023 demonstrou que nós somos 29 mil anestesistas titulados, o que dá uma relação de 1 para 22, sendo que a Federação Mundial indica 1 para 5. Então, o que acontece é uma distribuição anômala. Não é porque não existam anestesistas, é porque o anestesista não quer ir para aquele local remoto. Mas isso tem que ser uma decisão governamental, né? O governo tem que se comprometer a pegar um especialista, até melhorá-lo, se for o caso, levar para uma cidade dessas e dar apoio para esse anestesista. Apoio no sentido de garantir a carreira desse anestesista lá. Isso aí é que fideliza o anestesista. Então, quando a gente vê Maranhão
tem 4 anestesistas para cada 100 mil vidas. Rio de Janeiro tem 26 anestesistas para 100 mil vidas. Quando eu tenho esse excesso de profissionais, começam a acontecer uma série de práticas que são condenáveis. Contribuindo aqui com o Paulo, sim, primeiramente, hoje em dia nós não temos como permitir e muito menos adequar um médico fazer, um anestesista fazer anestesia simultânea. Isso aí hoje não existe, independente de ser um grande centro, um centro menor, porque a gente sabe os riscos que podem ocorrer aos nossos pacientes, salvo uma urgência, obviamente isso aí, a regra tem exceção. Mas 2 cirurgias eletivas, isso é extremamente condenável, perigoso para o médico que está fazendo e para o paciente. Nós estamos colocando em exposição o paciente. A distribuição médica é um grande desafio, não é só na nossa especialidade anestesiologia. Não sou eu que estou dizendo, os números dizem, nós já temos mais médicos do que o recomendável pela Organização Mundial de Saúde, pela população. Mas sim, existe uma diferença na distribuição. E essa diferença de distribuição, nós temos que saber por que o médico anestesista ou um médico não está se fixando em cidades do interior. Aí sim, é uma falta de um plano de carreira, é uma falta de plano de estrutura. Muitas vezes os médicos são seduzidos a irem com salários astronômicos, recebem 2, 3 meses, depois não recebem mais. Então, o que nós temos que fazer? É trabalhar junto, sim, com o governo é uma das partes, para fazer esse plano de carreira, como que o médico vai ser fidelizado ali naquela instituição, naquele município. Eu sempre falo também da estrutura. Vai num posto, vamos usar um hospital, que é nosso caminho. As condições de trabalho que a gente tem e a nossa remuneração muitas vezes na carreira. E aí tu atravessa a rua, vai num fórum, que também é uma profissão muito boa, que são recomendadas e necessitam, que tem uma garantia, tem um ar-condicionado, tem uma segurança, não é agredido, tem um salário bom, tem um plano de carreira. Então, nós temos que lutar para ter algo semelhante ao judiciário, que o judiciário conseguiu trabalhar na Constituição de 88. Porque é assim que vai interiorizar os médicos, é assim que vai fidelizar os anestesistas. Então, nós temos anestesistas suficientes, nós temos médicos, e agora só precisamos trabalhar junto com o governo para, sim, levar esses médicos, esses anestesistas, a alguns locais que estão com a dificuldade. Não é criando mais especialistas que vai resolver a situação, não é tentando criar criatividade. Eu sempre falo que para um problema complexo existe uma solução fácil que não funciona. A solução é sim trabalhar junto para deixar esse médico no interior e sim ele ter uma estrutura de trabalho, uma remuneração justa para assim conseguir ficar atendendo a população. Perfeito. Eu acho que as considerações foram muito pertinentes e aí eu vou introduzir alguma coisa com relação a essa questão de precarização do nosso trabalho como médico e principalmente do anestesiologista que precisa de um lugar extremamente qualificado para desempenhar a sua função com qualidade e segurança. Eu pergunto aos nossos debatedores aqui com relação à reflexão de uma possível invasão do ato médico com relação de uma enfermeira fazer um procedimento anestésico. Eu gostaria de dizer, reafirmando, que não faltam anestesistas no Brasil. Nós temos até anestesista em excesso. E não é precarizando a formação de novos anestesistas com cursos ultra rápidos e fáceis que eu vou resolver o problema. E também não adianta eu desqualificar o anestesista. Isso não resolve nada, né? Eu tenho que achar essa maneira de fazer a lição de casa e essa solução é uma solução que tem que ser tripartite. Ela tem que ter a participação do governo federal, estadual e do município, porque o dinheiro vem para o município. Então,
A anestesia, ela é um ato médico. Isso eu não tenho como eu desobedecer o rito do Conselho Federal de Medicina, né? A anestesia precisou de 2 séculos para se tornar uma anestesia de qualidade com segurança. Não existe cirurgia segura sem uma anestesia forte. Então, tudo deve ser feito no sentido de fomentar essas ações dos especialistas poderem ir para todo o Brasil, trabalhar de maneira digna, seguindo o que a lei nos obriga. O Conselho Federal de Medicina já definiu que nenhum paciente pode ser anestesiado sem estar monitorizado. Então, o hospital tem que se comprometer a dar a monitorização mínima. O anestesista não deve aceitar fazer a anestesia precária e deve denunciar. Então, eu não vejo necessidade e nem vejo um espaço para a enfermagem na área da anestesia. A anestesia é uma formação complexa, é uma especialidade que são necessários 3 anos de capacitação, e 3 anos é a menor quantidade de anos no mundo todo de formação. Nos Estados Unidos, o anestesiologista pode chegar a 6 anos. Tal é a aquisição de níveis de especialização que ele pode adquirir. Então, não adianta eu simplificar a formação. É uma tentativa de agradar, de falar alguma coisa que vai prejudicar a população. Sou bem claro nesse assunto. Enquanto eu, Carlos Esparta, estiver no Conselho Federal de Medicina, vou ser totalmente contrário ao exercício de enfermeiro anestesiologista. Isso não existe no Brasil e, se depender de mim, não vai existir. Nós temos que ter uma qualidade no atendimento. O enfermeiro que se é anestesista, faça os 6 anos de medicina, faça os 3 anos de formação. A gente que sabe, que trabalha, já passou 10 anos, 15 anos, e nós temos ainda dificuldades, sustos que passamos. Quantas vezes a gente acredita que vai ser uma anestesia simples, se não estiver atento, o paciente pode fugir de nossas mãos. E agora imagina pegar um profissional que não tem uma habilidade, não está capacitado, vai começar a fazer procedimentos. O que querem? Querem teleanestesia? Porque daqui a pouco vão deixar um enfermeiro ali e o anestesista em casa comandando? Não, o anestesista ele tem que estar dentro da sala cirúrgica, ele tem que estar olhando, observando o paciente. A anestesia é muito sério. Nós não podemos brincar com a nossa profissão. Ninguém pode criar expectativas a respeito às outras profissões. É necessário ter enfermeiro no bloco, eles têm as suas habilidades, os técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas, os farmacêuticos, mas cada um tem que jogar na sua posição. Nós, anestesistas, temos todo o direito e o dever de proteger o nosso paciente. Então, a lei do ato médico não permite que os enfermeiros atuem nessa área da anestesia. Então, vocês têm meu compromisso, enquanto eu estiver dentro do Conselho Federal, eu vou lutar bravamente para não existir a profissão de enfermeiro anestesista. Permite uma parte, Edson? Concordo plenamente com todos. Carlos, é isso mesmo. Paulo, perfeito. Eu concordo plenamente com vocês. Eu só queria deixar um assunto aqui bem interessante. Eu fiquei durante 6 anos como delegado do Conselho do CREMESP aqui em São Paulo, na Zona Norte. E eu posso falar que esses 6 anos equivalem a uma nova faculdade de medicina e uma nova formação. O que eu aprendi dentro do Conselho eu vou levar para a minha vida, em todos os aspectos, tá? Em todas as sindicâncias e tudo mais que existe. É um Conselho que trabalha absurdamente, com uma quantidade, um volume de denúncias assim, cada dia mais expressivo e com uma forma muito interessante.
trazer um conselheiro do CFM, um conselheiro do CRM e um diretor da SBA para essa mesa é fundamental. Associar aspectos relacionados à anestesia simultânea, o que a 2174/17 fala exatamente a proibição disso e coloca isso como um ato imperito, protegendo a lei do ato médico, é essencial a gente dizer isso. Dizer que São Paulo tem 38 CTs e nós temos 936 médicos de especialidades neste momento no estado de São Paulo. Onde nós somos, olhando os nossos dados, 3.883 médicos anestesistas como sócios ativos da sociedade. Fora os sócios, fora as pessoas que existem fora do estado. Então São Paulo é um país fora, é um outro país dentro do Brasil, só que a essência e a definição das coisas elas são iguais. A definição de via aérea difícil, ela é em São Paulo e no resto do país. Então isso que a gente está dizendo aqui, eu sei, Carlos, que vocês estão trabalhando e a gente aqui como SAESP vai estabelecer juntamente com a SBA, juntamente com o Rio Grande do Sul, uma força justamente para fazer com que essa nova resolução tenha uma preponderância importante no que é necessário. Quando você cria exceções, muitas vezes você arruma confusões. Né? Então existem situações onde não se pode abrir mão disso. Uma enfermeira anestesista, com todo o respeito à enfermagem, com todo o respeito que a gente tem, e a gente precisa de mais delas. Não é um ato médico. E a partir do instante que não é um ato médico, não existe uma resolução plausível para isso. Agora, existe sim um incentivo no sentido de redução de custo por parte de operadoras, por parte de hospitais, e é muito isso que eles acabam sendo alicerçados nessa discussão. Ou seja, eu preciso fazer com que aquilo exista por falta de certos profissionais, mas ao mesmo tempo ninguém coloca o seu custo, a sua receita, a sua margem na mesa para discutir esse assunto. Então isso é outra coisa que precisa ser bem conversada também. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado. Vocês falaram da enfermagem, mas eu falo aqui dos novos entrantes, dos esteticistas, dos odontólogos e dos tatuadores, que é algo que está extremamente sendo discutido. Então eu queria trazer isso para a mesa para a gente poder debater um pouco esse assunto também. Guinter, você sabe que a SBA dispõe de um departamento que é chamado Diretoria de Defesa Profissional. Eu acho que ele é representado pelo Dr. Jedson, da Bahia, Salvador. Brilhantemente. Sim, extremamente comprometido. Eu acho que o Jedson, ele só troca as câmaras técnicas. Ele vive porque é impressionante. Quando as crises se avizinham, ocorrem invasões em todas as áreas. Né? Então, eu não posso fazer anestesia para um tatuador. Eu só posso fazer anestesia para um médico ou para um cirurgião bucomaxilofacial. Então, se eu tiver que fazer uma anestesia para um tatuador, o Conselho Federal de Medicina, antes, vai ter que fazer esse regramento. Né? E a anestesia, a tatuagem com anestesia, todo mundo acha que é um procedimento muito simples. Não é, não. Por que está tomando anestesia? Porque vai fazer uma área ampla. E a tatuagem tem vários componentes que são tóxicos. Então, é uma coisa... a gente tem que separar as coisas. Né? Os dentistas, já temos casos de dentistas querendo fazer anestesia em consultórios dentários que as visas regionais condenam. Quer dizer, para eu fazer uma sedação, eu preciso de um nível de monitorização, de proteção para o paciente. Porque pode ser um procedimento extremamente simples, mas pode ocorrer uma complicação. Então, se a gente segue o que está escrito, vai tudo bem. Então, se a gente tiver que mudar alguma coisa, nós vamos sugerir a mudança. Nós estamos fazendo isso
discutindo isso em todas as reuniões com o Ministério da Saúde, com o Conselho Federal de Medicina e com os CRMs. Então, a decisão é uma decisão colegiada. Não existem atalhos. A solução simples, geralmente, termina complicando mais ainda a coisa. Complementando, então, sim, tem muitos diálogos, muitas dificuldades. Então, só para retroceder um pouquinho, a invasão ao ato médico, ela é diária. A gente está falando aqui só na anestesia, que enfermeiros querem agora ser enfermeiros anestesistas. Já tivemos as experiências no passado das doulas. Tem um projeto de lei no Congresso querendo criar uma nova profissão que é medicina estética, que nós estamos também barrando, onde englobaria não só médicos, vários profissionais. Então, a medicina hoje, diariamente, ela é atacada. Tanto é que o Conselho Federal de Medicina tem um servidor, um contratado, que ele fica diariamente acompanhando todos os projetos de leis que estão atacando a medicina. E não são um nem dois, são muitos que a gente consegue, graças a essa pessoa, a atacar lá. Sobre a anestesia para não profissionais da área da saúde. Então, um grande debate que gerou, principalmente agora que o Conselho Federal de Medicina, há cerca de 2, 3 meses atrás, fez uma resolução que vedava a anestesia para tatuagens, para tatuadores. Aí eu falo com a maior tranquilidade desse tema. Eu levei lá no Rio Grande do Sul, conversei com o nosso presidente da Sociedade de Anestesia, deu um amplo debate dentro da plenária do Conselho Federal de Medicina. E o que gerou muitas dúvidas? Sim, abriu uma exceção para fazer a anestesia para não profissionais da área da saúde. Começa com tatuador, depois é para doula, depois é para esteticista. Então foi algo que foi pensado naquela hora. Como que seria a internação desse paciente? Então esse paciente vai entrar no hospital, vai ser envolvido, e quem que vai ser a baixa na internação, quem que vai ser o médico responsável. Esse tatuador, quando adentrar ao bloco cirúrgico, o centro cirúrgico, ele vai estar capacitado para vestir as roupas, para evitar a contaminação. Essa tinta, esse chumbo que é utilizado em tatuagem, porque para anestesia com certeza vai ser tatuagens grandes. Qual que é a veracidade, quanto que então foi algo que foi muito levado. Naquele momento, o Conselho Federal de Medicina entendeu, também porque teve alguns casos de desfechos ruins, em vedar. Mas, obviamente, todas as resoluções do Conselho Federal de Medicina, elas têm que ser discutidas, podem ser alteradas e podem ser suspensas. Todas, algumas até devem. Nesse um ano que nós estamos lá, já fizemos 22 resoluções, mais de 30 pareceres, e podemos alterar e modificar, já alteramos resoluções passadas. Então, é importante trazer para debate, não só essa sobre a tatuagem, não só que nós estávamos comentando antes sobre anestesia ambulatorial, e se for necessário a gente vai modificar. A plenária do Conselho Federal debate os assuntos, tem que trazer para a sociedade de especialidade. Esse diálogo, eu acredito que tem que aumentar, com as seccionais, com os conselhos regionais. Por exemplo, agora quando nós fizemos a resolução de segurança médica, que nós estávamos tendo principalmente no Rio Grande do Sul, mas acredito que em muitos estados, agressões aos médicos, nós levamos aos conselhos regionais sugestões, pedidos, e sim fizemos uma resolução para defender, porque os médicos estavam sendo agredidos. Então, aqui eu me comprometo aqui publicamente aos anestesistas do Brasil, qualquer demanda podem trazer a mim, eu vou marcar sempre uma série de reuniões aqui, acredito, mais periódicas, não só com a regional, para a gente levar e fazer resoluções que defendam a nossa especialidade e qualifiquem o atendimento da nossa população. Você me dá uma parte? Eu queria... a gente citou anestesia em consultório odontológico, né? O Guinter falou
de problemas com o mercado. Essa expansão de novas áreas de atuação, ela acontece por causa da evolução tecnológica, mas ela é potencializada por atitudes predatórias entre os médicos. Quando há grande concentração, então a pessoa precisa sobreviver de alguma maneira, né? Então, eu acho que o paciente que vai ser submetido a um tratamento dentário e que opta por ser anestesiado, ele tem o direito de ser bem anestesiado. Então, nós vamos ter que sentar com o Conselho Federal de Medicina numa Câmara Técnica para definir as regras. Como serão os planos de quando alguma coisa não dá certo, né? Porque quando eu opto por fazer um procedimento e esse procedimento leva a óbito, quem assina o atestado de óbito? Que eu saiba, só médico assina atestado de óbito. O profissional é médico para assinar o atestado de óbito. Então, se ele não pode assinar o atestado de óbito, significa que ele não está capacitado para aquilo ali, né? Então, é uma nova fronteira. Essas anestesias para raio-x, ressonância, tudo isso tem que ser feito sob esse regramento do Conselho Federal de Medicina e da Sociedade Brasileira de Anestesia. A SBA está muito preocupada com esses sócios que dependem dessa anestesia, Guinter, para sobreviver. Então, a nossa função é facilitar esse regramento, essa regulação. Concordo plenamente, Dr. Paulo. Edson, a gente conversou um pouquinho nos bastidores aqui sobre um assunto que nos preocupa demais, que a anestesia ela é uma especialidade que muitas vezes exerce ou tem a condição do estresse, da saúde mental. E me parece que o nosso CREMESP vem trabalhando nesse sentido, contra a burnout, drogadição e etc. e tal. Então, anteriormente a gente já tinha essa mesa, a gente colocou esse assunto, é um assunto sensível, a questão do burnout, a questão posterior de drogadição. O burnout foi motivo de uma mesa anterior à nossa, só que é um tema muito sensível, acho que precisa ainda de um nível de reflexão, de uma maturidade, né, do entendimento de como a gente deve abordar esse colega drogadito. Porque hoje, assim, na experiência que a gente verifica é que muitas vezes a gente acha que colocando o problema do colega publicamente, a gente estaria prejudicando esse colega perante toda a sociedade de colegas anestesiologistas, mas também perante a comunidade médica. No entretanto, se a gente não fechando os olhos para esse problema, e aí a própria instituição também não quer saber desse problema, não é? Eu acho que o nosso colega fica um pouco desamparado com relação a isso. E, portanto, acho que a nossa Câmara Técnica de Anestesiologia aqui do CREMESP, né, sugeriu uma resolução regional com relação ao pedido de auxílio do responsável técnico para que a gente possa fazer uma intervenção, não é, com relação a esse problema. Aí eu vou colocar para vocês, professor Paulo e Carlos, o que vocês acham sobre isso. Esse tema em especial é um tema que me agrada falar sobre ele, porque todo problema de drogas, adição, todo problema de depressão, uso de autoprescrição, tudo isso é varrido para baixo do tapete. O problema existe, não adianta fechar os olhos, eu preciso só que a resolução do problema seja institucional. Então, quem vai fazer o quê? Para onde, como, quando,
Porque hoje a SAESP foi pioneira, né, nesse programa, através de um programa chamado WeCare, que foi criado pela professora Rita, quando ela foi presidente da SAESP. A professora Rita é da Escola Paulista de Medicina, e nós temos que acabar com essa vergonha do próprio anestesista se expor. Então, criaram um estigma, e o anestesista, ele praticamente é obrigado a ser um super-herói, né? E essa posição que lhe é imposta é a base, alimenta todos esses problemas psiquiátricos que a gente pode ter. Então, extremamente louvável o primeiro conselho que dá um regramento para isso. Eu volto a dizer que a SBA, de maneira institucional, deve replicar essa experiência a nível de todo o Brasil. Então, o problema existe, vamos ajudar. Como é que nós vamos ajudar? Então, começamos já a discutir isso, e o próximo ano, o Dr. Vicente Faraon, que é do Rio Grande do Sul, essa é uma das pautas principais dele. Perfeito, pessoal. Parabéns, Paulo. Parabéns pelo assunto. Edson, obrigado por ter colocado. Esparta, fantástico, cara. Fantástico. Obrigado a sua presença. Agradeço o Tirso que nos indicou seu nome. Seja super bem-vindo à nossa casa SAESP. Pode ter certeza que coisas que de todos esses processos que existem, a gente vai sim te procurar nesse contexto, como o Edson é nosso mais do que presente conselheiro dentro da nossa casa aqui. Existem inúmeras coisas para se falar. A gente falou muito hoje sobre medicina perioperatória, e a gente precisa sim criar algo documentado sobre esse assunto. O Dr. Enes falou bem sobre isso. O anestesista, ele é um médico perioperatorista. Isso tem que começar lá na graduação, ter uma extensão de fato na residência médica que já existe, e fazer com que isso seja um continuismo na prática do médico anestesista, perioperatorista, e também uma comercialização dentro das operadoras e também das tabelas de SUS e assim sucessivamente. O que a gente deixa aqui? Eu acho que tem alguma dúvida, alguma pergunta também que foi colocada, só para a gente não deixar de responder, ou mesmo tentar. Você consegue pleitear, você consegue colocar para a gente? Por favor, se não me engano, tem uma pergunta da doutora Vanessa. Doutora Vanessa, nossa diretora, né? Ela coloca uma observação e depois ela faz uma pergunta. Vejo muito entre os recém-formados o anseio de abraçar todas as oportunidades de trabalho e esquecer os seus próprios limites, e muitos assumem dívidas ainda na época da residência médica. Como abordar esses temas sem clichês com os futuros anestesiologistas? E depois ela faz uma pergunta. Em relação às analgesias de parto, eu acho que ela está se referindo à anestesia simultânea. Vocês querem responder? A Vanessa é uma colega querida da Unicamp, e em 2026 ela vai ser a nossa diretora de Relações Internacionais, uma profissional de alta qualidade. E realmente eu acho que esse comportamento do médico, ele é um comportamento que segue muito as últimas gerações que estão vindo, porque isso é um reflexo de como você é criado. Então, a natureza não dá saltos, o Guinter. É preciso um passo atrás do outro, né? Se você quer atropelar isso aí, o preço virá, a conta chegará. Você consegue comprar a BMW, você consegue comprar o apartamento dos sonhos, mas não seria naquela hora. Então, em primeiro lugar, você já está fazendo um mau negócio, porque
você não vai ter poder de negociação não tendo capital. Você vai se endividar. Então, tudo tem sua hora e a gente tem que analisar o problema do ponto de vista lógico. Eu vou ter que fazer plantão durante 5 dias na semana para pagar tudo isso que eu comprei? Está na hora disso? Eu preciso da BMW? Né? Então, eu acho que isso faz parte também de conversas com o preceptor. Eu faço muito isso, porque já tenho mais idade, tenho 40 anos que eu sou coordenador do programa de residência. E eu falo, olha, calma. Calma, na vida a gente tem que ter calma, paciência. No fim, tudo dá certo, desde que você não atropele o processo, né? Então, é isso aí. Eu ensinei meus filhos a viver uma progressão da carreira, né? Porque a imediata saída da residência, o Guinter, você ainda não está completamente formado. Você tem que investir ainda em você, em vários cursos, com simuladores, se especializar em algumas áreas, até para ter uma remuneração melhor para frente, né? Então, analise friamente. Será que é chegada a hora? Eu posso ganhar um plantão X, mas se eu fizer isso, eu recebo 3x. Então, do ponto de vista matemático, às vezes não seria uma boa. Uma coisa de cada vez, né, Dr. Paulo? Exato. Anestesias simultâneas ou mesmo analgesia de parto? CRM, CFM. Entra nisso mais ou menos, né? Bom, olá, doutora Vanessa, tudo bom? Eu vi 2 perguntas. A primeira, rapidamente, o Paulo já respondeu, só vou dar uma complementada, que nós só conseguimos orientar os médicos jovens a não entrar nesse caminho de dívidas e trabalhar. A gente entende que muitas vezes o colega se forma e entra numa residência já devendo um FIES ou devendo um financiamento. Então, a gente pode orientar. Sempre quando entra no assunto, o Paulo vai estar aqui, sobre a anestesia simultânea, entra, já está todo mundo rindo aqui, analgesia de parto. Se a dor é ou não é o motivo de uma urgência de nós termos que fazer e simultaneamente vou colocar uma cesárea ou uma cureta, porque quando está fazendo uma analgesia de parto, espero que seja dentro do centro obstétrico, embora tenha alguns centros obstétricos aí que pode estar simultâneo. O que eu enxergo? Tá? Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência. O Conselho Federal de Medicina, tá, entende que não pode ser realizado anestesias simultâneas, mas existe a exceção da urgência. Então, quando tem uma paciente com dor, né, gritando, mesmo não tendo um sofrimento fetal, aquilo ali pode se enquadrar como urgência ou não. É muito limítrofe. Na minha experiência, doutora, eu nunca vi um médico ser processado e condenado. Tá? Talvez tenha, eu não conheço mais a experiência do Rio Grande do Sul e a nível nacional, quando chega no conselho, de estar fazendo uma analgesia de parto e ter que fazer uma cesárea, mesmo que seja eletiva. Eu entendo que é um procedimento simultâneo. Então, se a senhora, meu conselho, doutora Vanessa, estiver no centro obstétrico, tiver que fazer uma analgesia e fazer uma cesárea eletiva, coloque nos grupos, porque o juiz, se acontecer tudo bem, ninguém não vai ter problema. Porém, se acontecer algum problema, coloque que pelo menos a senhora tentou procurar alguns colegas. Olha, a paciente estava com muita dor, estava com dificuldade o parto. Eu mandei para o meu grupo de anestesia, ninguém infelizmente pôde vir. Eu tive que uma compaixão com aquela paciente, acabei fazendo aquele atendimento para suprir a dor e fiz anestesia. Não recomendo, às vezes deve-se fazer, porque a gente sabe que trabalha muito, mas sempre é bom, aconselho, porque quando a senhora estiver na frente de um juiz, talvez, espero que nunca esteja, tenha que se defender, documente que a senhora tentou falar com colegas anestesistas e ninguém pôde fazer atendimento naquele momento,
documente que a paciente estava solicitando analgesia, estava com muita dor, documente que tenha a indicação da analgesia, tá? Tem colegas conselheiros que podem entender que não é simultânea. Como eu disse, esse regramento não está claro, né, na urgência e necessidade de dor ou não. Tá? Não sei se o Edson pode ter algo diferente. Se tiver, Edson, não tem problema. Tá? Aqui a gente está debatendo e levando, como eu disse, não tem uma norma específica sobre a situação, mas sim, ele sempre vai para debate. Não, eu concordo plenamente com você. A minha indagação é se, né, existe um setor só de analgesia de parto e que existem várias pacientes em trabalho de parto e existe só um anestesista para fazer as anestesias simultâneas. Eu acho que aí é meio complicado a gente, porque aí seria uma coisa prevista anteriormente, não é do jeito que a exceção que você acaba de dizer. Eu só acredito que a gente precisa ter muita precaução com relação a essa situação. Do demais eu concordo com você. Pessoal, eu acho, Guinter, perdão. Obstetrícia, a professora Vanessa sabe disso. Nunca subestime a complicação na obstetrícia, porque ela vem de uma maneira que você jamais imaginou que aquilo pudesse acontecer. Então, o plantão da obstetrícia tem que ter plantão de retaguarda. Você está fazendo uma analgesia, acione a retaguarda. Se a retaguarda comparecer, ótimo. Se ela não comparecer, escreva. Tudo que está escrito vale. Tudo que é falado não vale. Escreva tudo. Só para complementar, mudando, é o mesmo assunto, mas a gente trabalha, já fui corregedor do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, e vocês não imaginam a quantidade de processos que chegam e demandas onde tem ficha de anestesia que, infelizmente, a gente não consegue entender o que está escrito, descrições cirúrgicas que não estão previstas, prontuário médicos com muito pouco escrito, e os médicos às vezes acabam sendo condenados, punidos, mesmo que seja com uma linha A, que nem a gente diz, que seja uma advertência, por falta de dados de documentos no prontuário. Vamos pegar um caso aqui, se não tem o partograma, se não tem algo que a gente identifique. Então, quanto mais documentação, é melhor para a nossa defesa. Eu brinco que o médico não gosta de escrever, mas tem que escrever cada vez mais. Isso é uma segurança nossa, tá? A gente sabe que tem. Então, concordo com o Paulo. Quanto mais justificativa, mais defesa a gente tiver, o prontuário serve para ter os dados completos e as informações precisas. Muito bem, pessoal. A gente já passou já estourou o nosso tempo, mas esse assunto, essa mesa aqui, ela na verdade ela pode virar um simpósio, ou às vezes até um congresso, só com esses assuntos. Veja que aqui a gente não está discutindo cinética e dinâmica de nada. Entende-se que a medicina, todos aqui têm o hard skill de poder dominar isso de uma forma plena. A gente está discutindo aqui a nossa sustentabilidade associado e alicerçado nas leis, nas resoluções que os conselhos médicos nos protegem. Então, eu queria agradecer demais aqui a presença do Dr. Edson, do Dr. Paulo Cerzedo, Dr. Carlos Esparta, que abrilhantou demais essa nossa conversa. Peço para que vocês deixem suas considerações, mande para a diretoria da SAESP, na defesa profissional, no caso no meu chapéu, para que a gente possa aí discutir. Daqui a gente traz várias coisas, aqui a gente tira várias situações onde a gente pode discutir na nossa reunião de diretoria, que a gente faz e solicitar a ajuda dos colegas. Então, novamente eu agradeço, parabenizo a todos da SAESP que puderam contribuir, e por fim, agora a gente vai ter o nosso encerramento com a nossa vice-presidente, doutora Cláudia, que vai nos trazer aqui poucas e ótimas palavras aqui para que a gente possa encerrar. Obrigado, pessoal.